E aí, galera, roda a vinheta. Cabelinho ok, livro tá ok, caderno tá ok, canetão tá ok. Vamos começar a nossa aula de uma vez. Nossa aula de uma vez. Então, me recompondo. Muito bem, gente, tudo bem com vocês? Nós hoje iremos aprender como é que se faz para transformar uma fração imprópria, lembrando que fração imprópria é aquela cujo numerador, que é o número de cima, é maior do que o denominador, que é o número de baixo. Tá, como é que eu faço isso? É simples. Toda e qualquer fração também é uma divisão. Toda fração é uma divisão em partes iguais, certo? E dessas partes nós colorimos algumas ou consideramos algumas partes. O que acontece quando eu tenho uma fração imprópria e eu preciso transformar ela? Tem um cachorro, gente, que tá querendo participar da aula, ó. Quero transformar a mesma em uma fração mista. Então, preste atenção no que deveremos fazer. Eu disse mesmo o que agora há pouco? Que toda fração também é uma divisão. Então, se toda fração é uma divisão, eu vou pegar a minha fração imprópria e vou dividir. Como? Dividindo. Por exemplo, 10 terços. Fração imprópria. Ah, já deixa não, depois eu falo. Fração imprópria. E eu vou transformar essa fração imprópria em um número misto, ou fração mista, ou na forma mista. Cada um chama de um jeito diferente, mas é tudo a mesma coisa. Vou simplesmente dividir. Como? Do jeitinho que ela está aqui, ó. 10 dividido por 3. 10 por 3. 10 sobre 3. 10 terços. Eu vou dividir. Então, vou colocar um sinalzinho de igual aqui. Mas não precisa colocar, você pode fazer no cálculo auxiliar. Então, ó, 10 dividido por 3. Não dá para dividir por 3, junta com o zero para virar uma dezena. Aí eu vejo qual é o número, lembrando divisão. Qual múltiplo de 3 mais se aproxima de 10? Porque eu sei que 10 não é múltiplo de 3. Ah, já sei, é o 9. Tá, mas quando a gente fala assim, sempre existe um erro que as pessoas cometem quando fala assim, é o 9, acaba colocando o 9 aqui. Para dar como resposta o número 9, eu tenho que multiplicar o 3 por algum número. E por qual número que eu multipliquei? Por 3. Então, 3 vezes 3, 9, que é o número que mais se aproxima do 10. Então, 3 vezes 3, 9. Para chegar no 10, faltam 1. Por enquanto, como nós estamos transformando a fração imprópria em um número misto, fração mista, nós não vamos continuar a fazer essa divisão, porque dá para fazer essa divisão, vai virar um número decimal, entretanto, eu já estou falando demais, o número decimal vai se transformar em uma dízima periódica, mas vamos parar por aqui. Então, transformando a fração imprópria em fração mista. Dividiu 10 por 3, 10 dividido por 3 dá 3, 3 vezes 3, 9, para 10 faltam 1.
Ah, vale lembrar, lembra que eu falei para vocês que aquela, quando coloca menos 9, tem gente que coloca menos 9 aqui e tal. Vamos procurar tentar fazer utilizando o raciocínio lógico para não precisar colocar subtração. Entretanto, se você só sabe fazer com subtração, faça com a subtração, vai dar no mesmo resultado. Tá, como que eu faço agora? Olha só. Qual é a parte inteira? Qual é a parte inteira? Primeiro, qual é o denominador? O denominador, ele nunca muda, lembra? Quer dizer, nunca não, né? Nesse caso. 3. É esse aqui. Qual é a parte inteira? A parte inteira, gente, não conta para ninguém, mas é o quociente. Aí você não sabe o que é quociente, por isso que você precisa saber qual é a nomenclatura da divisão. Dividendo, divisor, quociente e resto. Dividendo, divisor, quociente e resto. Dividendo, divisor, quociente e resto. Precisa saber a nomenclatura de todas as operações matemáticas. Matemáticas, não matemática. Então, gente, eu não sei porque eu tô com... Se não tá ligado no computador. Fala sério, meu Deus, só eu mesmo. Então, olha só. A parte inteira, ó, é a parte do quociente. Mas coincidiu com 3. Não tem problema. Às vezes não vai coincidir. Então, ó, 3 inteiros. Esse 1, o resto. O que eu faço com o resto? Eu vou colocar ele no numerador. Então, vai ficar 3 inteiros e 1 terço. Quando nós fazemos a operação para transformar o número misto em fração imprópria, você vai ver que vai dar o mesmo resultado. Olha só, 3 vezes 3, 9. 9 mais 1, 10. Muito bem. Então, vocês viram como é fácil? Eu sempre falo isso, né? Vocês viram como é fácil. É que às vezes a gente complica muito a matemática. E na verdade a matemática não complica, ela descomplica. É só você prestar bastante atenção que você vai ver que você consegue resolver qualquer exercício. Ah, você fala isso que é fácil, que você é professora. Não, gente, eu já passei por isso daí também. Mas 50% da matemática é tabuada. Múltiplos. Múltiplos. Tabuada. Precisa saber tabuada. Vou colocar aqui como um exemplo A. E agora eu vou para o exemplo B. Vou colocar um número maior, tipo 20, um número maior, 20, ali é 10, 28, 28, deixa eu ver, quintos, 28 quintos. O que eu faço? Toda fração é uma divisão em parcelas iguais. 28 dividido por 5, 2. Que número vezes 2 é aproximadamente 5? Nenhum. Mas eu tenho 8, então faço um casamento. 28. 28 dividido por 5. Nossa, eu não queria que desse esse número, gente, mas deu. Então, olha só. 28 dividido por 5 vai dar 5, 10, 15, 20, 25. 5. Eu não queria que desse 5 aqui, porque vai ficar parecendo que é o mesmo. 5 vezes 5, 25, para chegar no 28, 25, 26, 27, 28. Faltam 3. Na hora de colocar em forma de número misto, vai ficar o denominador não muda, prevalece o denominador, o resto é o 3 e a parte inteira, que é o quociente, é o 5. 3. A leitura. Primeiro eu leio o número inteiro. 3 inteiros e 5 quintos. 5 quintos? Nossa.
26, 27, 28. Gente do céu, meu Deus do céu, eu fiz errado. Eu fiz errado. 5 inteiros, 3 quintos, 5 vezes 3 quintos. Tá errado, gente. Olha. Ninguém fala nada. 5 inteiros e 3 quintos. 5 vezes 5, 25. 26, 27, 28. A gente volta aqui na primeira fração. 28 inteiros, 28 quintos. Mas tá parecendo, professora, que tudo sobra da mesma resposta ali no inteiro. E o número de cima tá uma coisa meio estranha, o denominador, tal, não sei o quê. Aí o que eu vou fazer? Eu vou dividir então para dar um número diferente sem, deixa eu ver, sem oitavos. Não, sem oitavos não posso dividir sem oitavos. Posso dividir sem oitavos, sim. Então, sem oitavos, fração imprópria. Então, vai ser 100 dividido por 8. Ou não dá para dividir por 8? 8 vezes qual número é aproximadamente 10? É o 2. 8 vezes... Não é 2 não, gente. Desculpa aí. 8 vezes 1... As pessoas estão pensando assim, nossa, a professora não sabe tabuada. E eu que fico falando de tabuada. Para, gente. 8 vezes 1, 8. Para chegar no 10 faltam 2. Abaixa o 0. Lembrando que a gente sempre coloca uma flechinha em cima para lembrar que eu preciso abaixar esse número aqui. Ficou 20. Então, 20 dividido por 8 vai dar 2. 2 vezes 8, 16. 17, 18, 19, 20. Faltam 4. Então, na hora de transformar essa fração imprópria em uma fração mista, eu coloco primeiro o denominador e depois parte inteira. Nossa, não ficou 12? Ficou! 12 inteiros e 4 oitavos. Olha só, ficou um número grande. É assim que eu leio, 12 inteiros e 4 oitavos. Tá, como é que eu faço a prova real? Nossa, a prova real é de 1900 e bolinha. Mas tá, como é que eu vejo se está certo? Eu faço a operação inversa. 8 vezes 12 dá 96, segundo meu amigo calculador. 8 vezes 12, 96, e 96 mais 4, 100. Ok? Muito bem. Eu queria também aproveitar aproveitar esse vídeo para classificar. Todo mundo entendeu? Sim. Ok. Classificar as frações. E o meu canetão preto escafedeu-se. Esta fração aqui, nós já vimos isso, mas é só para relembrar. Por exemplo, 3 oitavos chama-se fração própria. Ok? Essa outra fração aqui, ó, é 5 meios. É uma fração imprópria. Imprópria. Aí tem também a fração aparente. Aparente. O que é uma fração aparente? É porque ela aparenta ser uma fração, mas ela talvez é um número inteiro? Ou ela tem como resposta um número inteiro? Sim! Como, por exemplo, 21 sétimos.
21/7 é uma fração aparente. Aparente por quê? O numerador é múltiplo do denominador. Então dá para fazer a divisão e vai dar um número exato. Entendeu? Aparentemente parece uma fração. Isso é só para você se lembrar e não se perder na hora de saber o que é fração própria, imprópria ou aparente. Então, essa fração é uma fração aparente. 1 minuto para recordação. Fração própria é aquela cujo número de cima, numerador, é maior do que o denominador. Fração imprópria é aquela que o número de cima é maior que o... Eu falei certo aqui? Acho que sim. O numerador é maior do que o denominador. Fração aparente, o numerador é múltiplo do denominador. E tem como resposta um número inteiro. O que é um número inteiro mesmo? É aquele número que não é na forma de fração, é aquele número que não é na forma de número decimal com vírgula. Então, isso é um número inteiro, ok? Então, nós vamos fazer exercícios para fixar na mente e espero vocês na próxima aula.